Saudações, povo de Deus, e a todos quantos me ouvem. Desde a minha infância eu ouço falar sobre isso, sobre aqueles que têm encontro com Deus e se afastam, sobre os horrores que podem acontecer com quem se afasta do Senhor. E muitas vezes a criança ou adolescente, ele teme mais a Deus do que um adulto, que perde o temor, e muitos são os que caem neste erro e vão à desgraça. A palavra de Deus nos fala que é melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que tendo conhecido e se desviar. Está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 2, fala explicitamente sobre isso. É comparado com um cão que voltou ao próprio vômito, uma porca lavada ao espojador de lama. Pense em um cachorro, geralmente vira-lata, né? Que a pessoa está doente, só cuida dele, leva no veterinário e ele vomita aquilo que estava fazendo mal ao seu organismo. E fica bem. Mas de repente esse cachorro volta ao próprio vômito. Só em pensar já dá náuseas, é isso? E esse cachorro come de novo o vômito e volta a ficar doente. Assim é aquele que se desvia dos caminhos do Senhor, aquele que conhece o Rei da Glória, aquele que nasce de novo em Cristo Jesus e sai da baixaria que é no mundo, as músicas imundas do mundo, o brega, né? Quando eu falo brega, estou me referindo àquilo que é vulgar, aquilo que é vulgar, aquilo que é como se o certo fosse errado e o errado fosse certo, aquilo que o homem muitas vezes se orgulha daquilo que ele deveria ter vergonha, né? A prostituição, a bebedice, o cigarro, as farras do mundo, aquelas danças sensuais de músicas que fazem apologia à prostituição, à idolatria, às drogas, à violência, tudo que não presta. Então, o sujeito sai dessa vida miserável e de repente ele volta. Eu conheço várias pessoas que escandalizaram o evangelho dessa forma. Aí estava lá num bar, bebendo cachaça, com prostitutas, e de repente ele vai e se converte durante um tempo. Só que ele é temporão, como Jesus falou, né, quando vem a tribulação e a angústia, logo se desviam. Aí então ele volta às corrupções do mundo. É muito triste. E a pessoa passa, o próprio ímpio vê, ó, mas ele não era crente? É assim que o ímpio fala, né? Tá lá, no bar, tomando cerveja. De repente tem uma vida dupla. Ele escandaliza o evangelho. E Jesus falou que ai daqueles por, por quais os escândalos vêm. É inevitável que não venha, mas ai daqueles porque vêm. Os escândalos. Aquilo que a pessoa não quer abrir mão por amor ao Senhor. E Jesus falou que aquele que quiser achar a sua vida, perder lá. E aquele que quer perder por amor dele do evangelho, este acha lá. Aquele que perde a sua. Aquele que abre mão dos prazeres do mundo. Aí, então, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem vida e vida com abundância. Ele é restaurado por Deus, ele é transformado pelo Espírito Santo. E aqueles que vão para o mundo, temporariamente eles têm até algum prazer nas farras. Como está escrito, que há caminhos que para um parecem ser bons, mas o fim deles é caminho de morte. Entre essas pessoas a gente vê lá aquele cantor, né, o Reginaldo Rossi, que morreu em 2013. Deus sabe onde está aquela alma. Não cabe a nós julgarmos. Mas já tem 11 anos que ele morreu. Tem 11 anos que ele morreu. E Deus sabe para onde foi aquela alma. A vida dele era fazer apologia ao brega, aquilo que é vulgar, aquilo que é bebedice, aquilo que são paixões carnais. Ele cantava para o mundo, para si próprio. E a vida dele não agradou ao Senhor. Mas para onde foi a alma, eu não sei. Eu sei que muitos não vão ser salvos. A levará pranto e ranger de dentro. Quem não for salvo, seria melhor se nem sequer tivesse nascido. Como sempre falamos sobre isso, né? Não tem como citar o inferno. Não tem como não citar o inferno, o terrível lago de fogo. Porque aquele que se desvia, e Jesus falou que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não fez, será castigado com muitos açoites. E aquele que soube a vontade do seu Senhor e não fez, será castigado com muitos açoites. E aquele que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Ou seja, aquele que se desviou, é porque ele soube, mas ele não fez, ele preferiu para o mundo. Então ele vai sofrer ainda mais do que um ímpio que não soube. Olha só como a palavra de Deus é bem clara. Tem gente que acha que não. E Jesus foi bem claro. Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não fez,
serás castigado com muitos açoites. E aquele que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites serás castigado. Ou seja, aquele que se desviou, ele vai sofrer ainda mais do que aquele que nunca teve um encontro com Jesus, que também é outro miserável, mas ele vai ser um miserável ainda pior, vai sofrer ainda mais, vai levar a pranto e ranger de dentes. E o apóstolo Pedro, ou melhor, o próprio Jesus falou que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, ou seja, o inferno, buscando repouso, não encontra. Aí então, pensando consigo, ele volta para sua casa e a encontra vazia, varrida e adornada. Claro, né? Deus libertou, só que ele volta e traz consigo 7 espíritos ainda piores do que ele mesmo. E o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Ou seja, ele vai sofrer ainda mais do que sofreu anteriormente. Então, você que está afastado, a palavra é esta: volta logo, em nome do Senhor Jesus.